Olá, tudo bem? Então, a sessão científica de hoje vai ser sobre esse artigo, um artigo sobre epigenética, que é um assunto que eu acho bem interessante. A epigenética do suicídio, uma revisão do progresso recente. É um artigo de 2020 do Journal of Affective Disorders. Na introdução desse artigo, então, ele fala que o suicídio resulta em mais de 800 mil mortes todos os anos. Isso é de uma perspectiva mundial, tá bom? Pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Ela é a segunda principal causa de morte entre os jovens e a 17ª principal causa de morte em geral. O suicídio ele pode ser consumado quando se obtém o êxito, e existe o termo suicidalidade, que inclui a tentativa de suicídio, TS, e a ideação suicida, que seriam os pensamentos, o planejamento suicida. Estima-se que para cada suicídio consumado, ocorrem 20 tentativas. O suicídio é um fenótipo, né, altamente complexo e heterogêneo, com mecanismos psicológicos, ambientais, neurológicos e genéticos subjacentes. Os preditores mais fortes, eles incluem a história familiar de suicídio, então se já teve suicídio na família da pessoa, tentativa de suicídio anterior, se a pessoa já tentou cometer suicídio, e se a pessoa tem uma doença psiquiátrica. Né? É relatado que mais de 80% dos suicidas têm uma doença psiquiátrica diagnosticada formalmente. Recentemente, tem havido uma compreensão crescente da importância dos fatores ambientais, como adversidades no início da vida, ou traumas na infância, por exemplo, abuso sexual na infância, e baixo nível socioeconômico. A genética do suicídio ainda não é bem compreendida. Existe uma heredabilidade estimada de 43%. E estudos de associação do genoma sobre esse tópico forneceu associação entre polimorfismo de nucleotídeo único, que seriam os SNPs, né, que é quando esse polimorfismo ele tem que atingir pelo menos 1% da população para ser um SNP, e o suicídio. E os mecanismos epigenéticos, né, para explicar essa interação dos fatores ambientais e os fatores genéticos no surgimento do comportamento suicida. Né? E são 3 as principais formas de modificações epigenéticas. O termo assim, epigenético, né, alterações epigenéticas, elas são quando o ambiente ele vai influenciar a expressão dos genes, sem, no entanto, alterar o DNA do indivíduo. Então, são 3 principais formas, que é a metilação do DNA, a interferência dos microRNA e a modificação de histonas, né? Que vão, por exemplo, silenciar determinados genes, né? Impedindo a transcrição e, consequentemente, a tradução desses genes em aminoácidos e proteínas, e isso vai alterar o fenótipo do indivíduo, né? Isso, de um modo interessante, ele até poderia passar entre gerações. Então, por exemplo, se uma pessoa sofreu um abuso sexual na infância e isso deixou marcas epigenéticas na pessoa, isso poderia estar sendo estudado, né? Mas poderia ser transmitido para a próxima geração, ou seja, para os filhos, né?
Então, de certa forma, né, Lamarck não estava totalmente errado, né, nesse sentido, que, por exemplo, traumas adquiridos poderiam ser transmitidos para seus descendentes. Em relação, então, à metilação do DNA, né, como ocorre? Né? Quando um aminoácido modificado, a S-adenosilmetionina, ela doa um grupo metil para a citosina 5' no genoma, formando assim a 5-metilcitosina. Então, essa metilação em sítio CPG, né, porque as citosinas elas se ligam, né, à base nitrogenada guanina, né, e existe uma concentração delas nesse sítio, né, em regiões promotoras. Promotoras são regiões que sinalizam o início de uma transcrição, né, por assim dizer. A mais conhecida região relacionada seria a Tata Box, né, que a gente aprende. E a metilação, ela leva a uma redução da transcrição, né, desse gene, meio que colocando um cadeado, né, nesse local. E aí impede ligação de fatores de transcrição, que não vai ter a transcrição, não vai ter a tradução, né? E o papel da metilação de regiões intragênicas, ele permanece relativamente obscuro. Os microRNAs, o que são? Né? Eles são pequenos RNAs de 20 a 30 nucleotídeos não codificantes que eles vão interagir com sequências alvos de RNAs mensageiros. E aí eles vão impedir a tradução em aminoácidos. Isso é feito por meio de pareamento de bases entre a sequência do RNA mensageiro, alvo, e os nucleotídeos 2 a 8 do microRNA, conhecido como região semente. E o único RNA mensageiro, ele pode ser regulado por vários microRNAs, enquanto um único microRNA ele pode ter como alvo vários RNAs mensageiros. As histonas, né, elas são proteínas que aqui representadas em amarelo, que estruturas compactas, né, eles vão empacotar o DNA, né, em estruturas conhecidas como cromatinas. E aí, de um modo bem ilustrativo, né, se, por exemplo, o DNA está muito empacotado, né, na histona, então ele vai ser desativado, né, e aí não vai ser transcrito, né, então está relacionado com ativação e desativação do DNA. Os métodos, né, desse artigo. Então, ele vai pesquisar, né, na base de dados PubMed, que é a mais conhecida na medicina. Pesquisou termos relacionados à epigenética e relacionou ao suicídio. Foram encontrados 310 artigos, né? Nenhum foi duplicado. Desses 310, tiveram artigos excluídos com base no título, no abstract e nas palavras-chave, né? 143 excluídos. E os artigos elegíveis foram 167. Desses 167, 115 foram excluídos com base nos critérios de inclusão e exclusão que estão descritos aqui. Então, os estudos incluídos nessa revisão foram 52, sendo 41 de metilação, 8 de microRNA e 3 de histona. Né? As pesquisas se concentram na metilação.
Então, começando, né, a grande parte, né, dessa aula vai ser sobre metilação. Então, começando em relação à metilação em todo o epigenoma, né? Níveis globais de hipermetilação no sangue periférico, né? Encontrou uma diferença significativa, né? Estatisticamente significativa, com um P menor do que 0,05 entre os suicidas, entre as tentativas com doença psiquiátrica e tentativas não psiquiátricas. A hipermetilação também foi relatada no córtex pré-frontal, pós-mortem, né? Então a pessoa já tinha morrido, né, de suicídio, e fizeram essa comparação. E um terceiro estudo, né? Esse terceiro estudo foi no caminho oposto, porque ele examinou 6 suicidas, 5 dos quais não eram psiquiátricos, em relação a 6 controles não psiquiátricos. Encontrou uma hipometilação global, né? Então, resultado oposto. Essa diferença pode resultar de diferenças metodológicas, né? Esse terceiro estudo ele é um pouco diferente, né? Porque ele vai examinar 6 suicidas, só que 5 não eram psiquiátricos, né? E comparar com 6 controles não psiquiátricos de morte súbita. Então, eu achei um pouco estranho. Agora, a metilação no eixo do estresse, né? Conhecido eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Esse eixo está relacionado com funções como apetite, metabolismo, sexualidade, regulação emocional e mesmo o sistema imunológico, né? Relembrando esse eixo, né? Que você tem o hipotálamo, né? Isso tudo o hipotálamo e a hipófise dentro do cérebro, né? Então, o hipotálamo ele vai liberar o CRH, que é um hormônio, que vai agir na hipófise anterior, vai liberar então o ACTH, que vai estimular o córtex da adrenal, né? E aí principalmente a zona fasciculada, que está relacionado com o glicocorticoide, que o principal é o cortisol. E vai ter um feedback negativo em relação a esse cortisol. Então, dentro disso, você tem o receptor de glicocorticoide, né, GR, que a gente vai falar aqui. Relatado que aumento dos níveis de dexametasona foi associado a transtornos de humor e tendências suicidas, né? A hiperatividade do eixo e o suicídio ele pode ser modulada em parte por esse receptor, né, o receptor de glicocorticoide. Então, foi especulado que modificações genéticas e epigenéticas no gene NR3C1 eles podem levar à redução da atividade do receptor, levando à inibição do feedback negativo e, portanto, uma maior atividade, uma maior ativação do eixo e maior liberação de cortisol. Isso é ainda apoiado por observações de expressão de atividade do receptor reduzida em casos de suicídio, né? As modificações epigenéticas, né, no exon 1 desse gene, eles desempenharam um papel na redução da atividade do receptor num contexto de adversidade no início da vida, né? Mas isso não está bem estabelecido necessariamente em relação direta ao suicídio. Lembrando o que é o exon, né? Você tem o DNA, e o DNA é composto por exons e introns, e ele vai ser transcrito, né? Primeiro no pré-RNA mensageiro, que vai ter os exons e os introns. Ele vai sofrer o processo de splicing, né? Que vai ter a maturação, vai ter o RNA mensageiro maduro, que só vai ter os exons, né? Os introns eles são descartados. Então, no final, para a tradução, só são utilizados os exons,
que vão ser traduzidos em aminoácidos, formando as proteínas. A proteína 2 associada ao fuso e ao cinetocoro. Isso aí tudo relacionado, de novo, ao eixo do estresse e à metilação. Então, ele auxilia na ativação desse receptor, né? E mostraram uma relação consistente da hipermetilação do SCA2 com a redução da expressão do gene, aumento do cortisol em vigília e aumento do suicídio, né? Lembrando que o fuso, né, o fuso mitótico, né, relacionado com a mitose celular, né? O cinetocoro, ele está relacionado com a região do centrômero do cromossomo e ele auxilia na divisão celular também, né? E isso nesse caso estão relacionados ao receptor de glicocorticoide também. E aí, agora, a gente sai do eixo do estresse e vai para o sistema neurotrófico, a metilação em relação a esse sistema, né? É uma família, então, de proteínas, de fatores de crescimento, que promovem o desenvolvimento, diferenciação, função e plasticidade dos neurônios, bem como a prevenção da morte celular neuronal, né? Sendo que o principal desse sistema que a gente estuda é o fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF, né? E aí, há evidências crescentes da relação entre uma atividade reduzida do BDNF e o risco de suicídio. Em relação, aprofundando mais no BDNF, né, observado que níveis baixos no hipocampo, córtex pré-frontal e plasma de pacientes suicidas, em comparação com controles não suicidas. Você também, enquanto polimorfismo, esse polimorfismo do BDNF foi associado à redução da secreção e atividade do BDNF no hipocampo. Então, essa redução aumentou a tentativa de suicídio. Em termos de modificações epigenéticas, então a metilação, né, do promotor do BDNF teve uma redução da síntese neuronal dele e, portanto, o suicídio. Assim, há evidências, né, entre uma relação entre suicídio e a hipermetilação do BDNF. Agora, metilação no sistema serotoninérgico. A serotonina, né, é importante neurotransmissor, né, é uma das principais monoaminas ela está muito relacionada com a depressão. E ela é encontrada nas vias entérica, né, e no sistema nervoso central, desempenhando vários processos como mobilidade gastrointestinal, apetite, humor e o sono. Então especulou-se que poderia estar relacionado, né? No entanto, a atividade serotoninérgica, né, ou genes candidatos tiveram resultados mistos nos estudos, né? Não foram conclusivos. Por exemplo, o gene do receptor 5-HT2A, que é um dos receptores, né, da serotonina, o gene HTR2A, embora uma meta-análise recente não tenha encontrado, né, meta-análise é um estudo estatístico, né, que eles fazem de vários estudos comparáveis, né, de várias revisões, de vários estudos que são comparáveis, e aí faz uma análise estatística e chega numa conclusão em relação a esses estudos, né? Se teve ou não significância e se aponta para um lado ou outro. E a meta-análise é uma das principais evidências, né, que a gente tem, evidências científicas.
E aí ela não encontrou uma associação significativa desse gene, dessa local CPG, mas há evidências de uma interação gene-ambiente na tentativa de suicídio. O alelo menor desse gene, ele foi associado a um aumento do risco de tentativa de suicídio apenas na presença de adversidade precoce e estressores de vida, tá bom? Que tem sugerindo um potencial mecanismo epigenético entre o gene do receptor 5-HT2A e a suicidalidade. Outro gene relacionado à serotonina, né, é o do triptofano hidroxilase 2, né, que ele é uma enzima que está relacionada com a síntese da serotonina, né? Então, o triptofano ele é um precursor da serotonina, da 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina, tá bom? Então, o promotor ele foi encontrado hipermetilado entre pacientes com TDM, que é o transtorno depressivo maior, que é o clássico transtorno depressivo, né? Que não é o transtorno depressivo relacionado ao transtorno bipolar, né? Que também tem a depressão. E aproveitando que eu tenho vídeos, né? 2 vídeos sobre transtorno bipolar, que eu gosto bastante, então depois vocês podem ver no canal, né? Estudos de expressão de microRNA. Então agora a gente acabou a hipermetilação, a metilação de DNA. Vamos falar do microRNA. Então, 70% dos microRNAs mostraram down regulation no grupo suicida. Isso foi consistente com a descoberta de uma redução da expressão global de microRNA em casos de suicídio com TDM em comparação com controles. Ilustrando um pouco o microRNA, então você tem o RNA, e aí ele vai, a partir dele você obtém o microRNA, que a gente viu que é um RNA bem menor. Acho que era de 20 a 30 nucleotídeos. E aí, esse microRNA, ele vai ter como alvo, né, o RNA mensageiro. E ele é quase perfeitamente complementar a esse RNA mensageiro alvo. E aí ele se liga, e aí você não vai ter a tradução desse RNA mensageiro em proteína, tá bom? Então, alterando o fenótipo da pessoa, no caso o fenótipo é o suicídio. Estudos de genes relacionado, você tem o SAT1, limitante da catabolismo das poliaminas, e ele já foi associado ao suicídio. E o SAT1 ele pode ser um marcador de depressão e não de suicídio, talvez, né? As citocinas, né, que estão muito relacionadas com a inflamação, a atividade delas foi encontrado como marcador de TDM e do suicídio, né? Estudaram 6 potenciais reguladores da expressão do gene do fator de necrose tumoral, né? O conhecido TNF-alfa, né? Uma citocina que ela é bem famosa e tem sido associada ao suicídio. E o nível desse microRNA, né, que está descrito aí, ele foi encontrado regulado positivamente em caso de suicídio com TDM em comparação com controles. Agora, né, chegando no estudos de modificação das histonas, né? Então, tinham 3 estudos, né, que eles relataram sobre a modificação das histonas. O primeiro
São estudos bem heterogêneos, né? Testou o gene NTRK2 pós-mortem. Encontraram um aumento da metilação da estônia 3-lisina 27, com um P significativo. Um segundo estudo examinou o sistema de resposta ao estresse de poliamina, que tem sido associado ao suicídio, encontrando a trimetilação da estônia 3-lisina 4, no córtex pré-frontal. E o último artigo, mais recente, investigou os genes Connexin CX30 e CX43, que são importantes para a comunicação entre os astrócitos, que são as principais células da glia, né, no cérebro, os astrócitos, que é comunicação através das gap junctions, né, que são comunicações que tem entre essas células, né, para trocar substâncias, né, em suicidas com baixa expressão de genes para astrócitos. E eles encontraram um aumento da trimetilação estona 3-lisina 9, né, para esses genes no córtex pré-frontal. A discussão que ele faz, né, já está chegando no final, né, na parte final. A discussão, então, é que os estudos de metilação de DNA e os estudos de microRNA, eles produziram achados mistos, então não foram muito conclusivos, não relatando diferenças significativas entre casos e controles do suicídio ou diferentes mudanças epigenéticas entre o estudo. O que ele vai destacar é a hipermetilação do promotor do BDNF, né? Que ele falou que pode ser um marcador potencial de suicídio em populações TDM e não TDM, né? Da depressão, independente de genótipos e outras características clínicas, né? Então, do BDNF ele achou importante. E estudos adicionais sobre outros genes são necessários antes de qualquer conclusão, né, desses outros genes que estão aí relatados. E o estudo percebeu 2 temas importantes nessa revisão. Os papéis das adversidades precoces, né, então traumas de infância, por exemplo, abuso infantil, né, durante a infância, e também os transtornos psiquiátricos. Os traumas, então especialmente os que ocorrem no início da vida, têm se estabelecido como um dos mais fortes fatores de risco por suicídio. Isso é interessante, né? Porque, como eu falei, está em estudo se essas alterações epigenéticas parecem serem transmitidas entre as gerações, né? Então, por exemplo, se você sofre um trauma, isso vai estar na sua epigenética, né? Não vai alterar o seu DNA, mas vai estar dentro da sua célula, e isso pode passar para outra geração. Então, de uma certa forma, um trauma ele poderia ser herdado, né? do seu progenitor. E aí, em segundo lugar, tem os desafios em distinguir a epigenética da suicidalidade daquela das doenças psiquiátricas relacionadas ao suicídio. Então, pelo que eu entendi dessa parte, que tem mudanças epigenéticas do suicídio e mudanças epigenéticas das doenças psiquiátricas que estão relacionadas ao suicídio. E isso é um desafio de distinguir essas diferenças. Para as direções futuras que o artigo mostra, então o sistema neurotrófico do BDNF, ele parece ser o mais promissor, só que estudos adicionais são necessários para elucidar mais seu papel. Esses estudos podem levar à descoberta de novos alvos de drogas, né, de medicamentos, e também biomarcadores para o tratamento do suicídio. E ele destaca também que a revisão
ela tem uma heterogeneidade muito grande, né? Então, como a gente já viu, né, são estudos feitos de modos diversos, com metodologias diversas, né? E aí mais estudos em amostras maiores também precisam examinar a generalização desses achados em várias populações, tá bom? E é isso em relação à epigenética e o suicídio. É um estudo bem interessante, de um tema bem interessante, né? Recomendo a quem tiver interesse procurar mais sobre esse assunto. E é isso. Vejam os outros vídeos do canal. Obrigado, viu?